Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está dando continuidade aqui ao nosso estudo da Amivale com o livro Libertação, hoje no capítulo 17, chegando aí próximos ao final dessa obra, né? O capítulo 17 tem o título de Assistência Fraternal, e quem vai fazer a exposição do capítulo hoje para a gente é o Dr. César Cardoso, tá bom? César, fica à vontade. Boa noite, Nilton. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso estudo. Então, vamos começar aqui espelhando a apresentação. É o capítulo 17, Assistência Fraternal, do livro Libertação do André Luiz e do Francisco Cândido Xavier, né? Então, tá passando direitinho, Newton? Não está naquele modo de slide ainda não. Acho que você tinha feito aquela mudança. Isso, agora sim, perfeito. Tá. Então, só contextualizando o capítulo, o ambiente espiritual está renovado na casa de Margarida. E a proteção é reforçada por emissários espirituais. Daí, então, no texto, ele diz que teimavam em dizer que os adversários do bem voltariam à carga. Ele não ia ficar contente com a situação ali, né, com esse ambiente renovado da casa de Margarida. Conheciam a crueldade dos ex-companheiros e porque muitos apaniguados de Gregório iriam fiscalizar a normalidade do processo alienatório da esposa de Gabriel. Gúbio começou por traçar expressivas fronteiras ao redor da casa, mantidas ali em diante sob a responsabilidade dos colaboradores que Sidônio nos cedera por gentileza. Então, o Gúbio fez um anel fluídico, né, luminoso ao redor da casa, protegendo todo o ambiente da casa ali contra esses espíritos que estavam querendo perturbar os trabalhos ali. Então, tem a transição de um clima de perturbação para um de paz e harmonia. No segundo dia de serviço espiritual definitivo, a ta- deixa eu só subir aqui um pouquinho aqui. Na tarefa de socorro a Margarida, nossa movimentação areolava-se de sublime entusiasmo no santuário doméstico, que novamente se revestia das doces claridades da paz. A casa transformou-se. E qual foi a reação dos espíritos adversos, então? Saul surge com remanescentes da falange de Gregório. Elementos da falange gregoriana gritaram por Saldanha, que compareceu junto de nós, desapontado e algo aflito. Nosso instrutor paternalmente lhe recomendou: vai, meu amigo, e mostra-lhes o novo rumo. Tem coragem e resiste ao venenoso colírio da cólera. Usa a serenidade e a delicadeza. Então, Saldanha ficou muito preocupado quando viu que chegaram ali espíritos inferiores gritando por ele, gritando na casa, mas ali ele foi bem instruído para que ele tivesse serenidade e delicadeza no trato com essas pessoas, né? Gúbio orienta calma e disciplina a Saldanha. E daí, como que aconteceu o confronto espiritual com Saldanha? Os espíritos falaram: então, o que houve aqui? Traindo o comando? Perguntaram para Saldanha. O interpelado, que os últimos sucessos haviam alterado profundamente, respondeu humilde, mas firme: meus compromissos foram assumidos com a própria consciência e acredito dispor do direito de escolher a minha rota. Ah, disse o outro sarcástico. Tens agora o direito? Veremos. Estão ameaçando, né, o Saldanha ali e tentando insinuar-se de maneira direta, clamou: deixa-me entrar. Daí Saldanha respondeu: não posso. Esclareceu o ex-perseguidor. A casa segue noutra direção. O interlocutor lançou-lhe um olhar de revolta insofreável e indagou estentórico: onde tens a cabeça? Ele responde sereno e calmo: no lugar próprio. Não temes, porventura, as consequências do gesto impensado? Nada tenho de que me penitenciar-me.
O visitante fez carantonha de irritação extrema e aduziu: Gregório saberá, ou seja, ameaçando que iria contar para Gregório, e retirou-se acompanhado pelos demais. Daí, nesse momento, começou a chegar na casa vários sofredores, pedintes espirituais na casa, tá? Porque assim, tinha a casa agora, ela tinha uma luz diferente. Ele emanava uma luz diferente e isso atraía espíritos sofredores para aquele momento. E Gúbio, então, colocou sinais luminosos nas janelas, indicando a nova posição daquele abrigo doméstico, opondo-se às manchas de sombra que provinham dali. E, naturalmente atraídos por eles, espíritos sofredores e perseguidos, mas bem intencionados, apareceram em grande número. Então, a casa tornou-se, na verdade, um pronto-socorro espiritual, um centro de assistência espiritual. A corrente dos pedintes, contudo, não ficou aí. Tive a ideia de que a missão de Gúbio se convertera, de repente, numa avançada instituição de pronto-socorro espiritual. Teve uma grande demanda por auxílio fraterno na casa. Tá? O nosso instrutor, atendendo-a imediatamente, permitindo-lhe a passagem. E no pátio ao lado, contou em pranto que se mantinha há muito tempo no edifício próximo, segregado por verdugos impassíveis que lhe exploravam antigas disposições mórbidas para o vício. Achava-se, porém, cansada do erro e suspirava por mudanças benéficas. Penitenciava-se, pretendia outra vida, outro rumo, implorava asilo e socorro. O orientador consolou-a, bondoso, e prometeu-lhe amparo. Logo após, surgiram dois velhos, folgando pousada. Ambos haviam desencarnado em extrema indigência num hospital. Revelavam-se possuídos de imenso terror. Não se conformavam com a morte, temiam o desconhecido e mendigavam elucidações. Padeciam de verdadeira loucura. Então a gente vai percebendo aqui os espíritos sofredores que vão chegando na casa ali, pedindo auxílio realmente. Curiosa dama compareceu pedindo providências contra espíritos pervertidos e perturbadores, que em grande bloco lhe não permitiam aproximar-se do filho, instigando a embriaguez. Outra veio solicitar recursos sobre contra os maus pensamentos de um espírito vingativo que lhe não dava ensejo à oração. Então, teve uma grande demanda para auxílio fraterno. Procediam da própria colônia que visitáramos, e um deles, com grande assombro para mim, foi claro na enunciação dos propósitos de que se achava inspirado. Salve-me dos juízes cruéis, suplicou, emocionando-nos pela inflexão de voz. Não posso mais, não suporto por mais tempo as atrocidades que sou constrangido a praticar. Soube que o próprio Saldanha se transformou. Eu não posso persistir no erro. Temo a perseguição de Gregório, mas se é necessário arrostar as maiores dores, enfrentá-las-ei de bom grado, preferindo-lhes o golpe fulminatório a regressar. Ajudem-me, aspiro a nova estrada com o bem. Ou seja, a gente percebe que esses sofredores, eles estavam com vontade realmente de se transformar, de serem ajudados ali. Eles pedem com o coração aberto, com o auxílio dos benfeitores. E como que estava organizado o trabalho espiritual, então? Gube delega atendimentos a André Luiz e a Eloy, enfileirando os sofredores de intenções nobres e retas que nos alcançavam, no vasto recinto de que dispunhamos, nosso instrutor recomendou que eu e Eloy nos colocássemos à disposição deles, ouvindo-os com paciência e prestando-lhes a assistência possível, a fim de se prepararem mentalmente para as orações da noite. A abordagem terapêutica com a escuta, com a empatia, com o esclarecimento da situação desses irmãos sofredores, né?
Os espíritos são tratados conforme seu grau de consciência, ou seja, para que fosse possível o tratamento desses espíritos, eles tinham que estar conscientes da situação deles e estarem realmente motivados e querendo ser ajudados. Muitas entidades em desequilíbrio lá fora reclamavam acesso, pronunciando rogativas comovedoras. Todavia, o nosso orientador aconselhara fosse a entrada privativa dos espíritos que mostraram-se conscientes das próprias necessidades. Não era qualquer espírito que chegava ali pedindo que eles deixavam entrar na casa. Era só aqueles que estavam conscientes das próprias necessidades. De há muito aprendera que uma dor maior sempre consola uma dor menor. Eu limitava-me a pronunciar frases curtas, o André Luiz diz, para que os infelizes ali congregados encontrassem reconforto uns com os outros, sem necessidade de doutrinação de minha parte. Ou seja, a abordagem terapêutica era através de uma escuta compassiva, uma empatia e prestava esclarecimentos pontuais ali, sem pregação, sem doutrinação com esses espíritos sofredores. Daí no capítulo, ele descreve alguns casos marcantes que procuraram a casa ali. A mãe suicida, que ela arrependida, busca amparo e recomeço. Ai de mim, a quem a paixão cegou e venceu, transportando-me ao suicídio. Mãe de dois filhos, não suportei a solidão que o mundo me impusera com a morte do meu marido tuberculoso. Olvidei o lar, os filhos, os compromissos assumidos e precipitei-me no vale fundo de sofrimentos inenarráveis. Olha quanto tempo, há 15 anos precisamente, vagueio sem pouso, a feição da ave imprevidente que aniquilasse o ninho, leviana que foi. A gente sabe, né, os débitos que o suicida acaba trazendo para si mesmo e as dificuldades que tem nesse resgate dos suicidas, né? Despertei sob denso nevoeiro de lama e cinza, e debalde clamei socorro, à face dos padecimentos que me asfixiavam. Coberta de chagas, qual se o tóxico letal me atingisse os mais finos tecidos da alma. Gritei sem destino certo. Ela que morreu envenenada, ela sentia os efeitos do veneno na alma dela mesmo ali, nesses 15 anos que ela estava sofrendo. Daí um outro caso marcante foi o escritor desencarnado, que é atormentado por obras e também pelos obsessores. Fui homem de letras, mas nunca me interessei pelo lado sério da vida. Não consegui posição de evidência nos galarins da fama. Entretanto, mais que eu poderia imaginar, impressionei destrutivamente muitas mentalidades juvenis, arrastando-as a perigosos pensamentos. Olha que a responsabilidade dele, ele era um escritor, ele escreveu alguns romances, e esses romances acabaram influenciando muitos jovens. Isso trouxe para ele uma necessidade de resgate, né? Compreendi que me achava em ligação desde a existência terrestre uma enorme quadrilha de espíritos perversos. Quando não sou atribulado por mulheres e homens que se afirmam prejudicados pelas ideias que lhe infundi, certas formas estranhas me apoquentam o mundo interior, como se vivessem incrustadas à minha própria imaginação. Tenho vivido ao léu, qual alienado mental que ninguém compreende. Como entender, porém, os pesadelos que me possuem? Somos o domicílio vivo dos pensamentos que geramos, ou as nossas ideias são pontos de apoio e manifestação dos espíritos bons ou maus que sintonizam conosco? Leôncio conduz socorro sob orientação de Google. Ei-lo, ei-lo que chega por dentro de mim,
É uma das minhas personagens da literatura feminina. Ai de mim, acusa-me, gargala irônica e tem as mãos crispadas. Vai enforcar-me. Isso ainda o escritor que está sentindo que alguém vai enforcar ele. Alçando a destra a garganta, denuncia o aflito. Denunciava aflito. Serei assassinado, socorro, socorro. Leôncio não mais vacilou. Magnetizou o enfermo dementado e poucos minutos depois silenciou em profundo repouso. Daí eu trouxe aqui algumas reflexões do capítulo para a gente pensar um pouquinho, né? O espírito mais forte ampara o mais fraco, tá? O mais forte aqui é o mais preparado, o mais harmonizado, o mais em condições de amparar através de uma escuta, através de uma empatia, ajudar os mais fracos. A limitação de atendimento preserva o equilíbrio do ambiente. Imagina essa casa de Margarida se fosse totalmente aberta, todos os espíritos que quisessem entrar ali para. Podia até ser para serem ajudados, mas se eles não estavam preparados, iam perturbar o ambiente e acabar não conseguindo ajudar aqueles que mais necessitavam ali. Então, por isso a importância da limitação do atendimento para aqueles espíritos mais suscetíveis ao auxílio. O socorro espiritual é uma ação consciente e organizada, tá? Não dá para fazer assistência espiritual em qualquer lugar, em qualquer momento, de qualquer forma. Precisa ter uma ação consciente e organizada, como com divisão de trabalho, como foi feito na casa de Margarida. Quais são as mensagens centrais do capítulo, então? A assistência fraternal exige paciência e compaixão, tá? Paciência para esperar o momento certo, do espírito estar preparado para poder ser ajudado, e compaixão para com todos, né? Romper com velhos padrões requer coragem, tá? A gente vê esses espíritos sofredores que eles estavam influenciados por Gregório, por uma falange de espíritos inferiores ali, e requer uma coragem muito grande deles para quebrar esses velhos padrões, para daí estarem conscientes e serem ajudados pela espiritualidade. Ambientes e consciências são transformadas pelo amor, né? Como a gente sabe a lei do amor trazida por Jesus, né? Que ela é capaz de realmente transformar ambientes muito pesados, consciências muito pesadas, muito prejudicadas, através do amor é possível esse resgate. Então, encerrando, o auxílio fraterno é ativo e exige esforço consciente. O trabalho coletivo espiritual é disciplinado e solidário. Por isso que todos os trabalhos têm que ter disciplina de início do trabalho, de término do trabalho, da forma como é executada o trabalho espiritual. A verdadeira caridade espiritual transforma e edifica. Então era isso que eu tinha para trazer do capítulo. Bom, primeiro agradecer ao César aí, a exposição aí que foi tão bem feita aí do capítulo. Ele fez uma síntese ótima aí dos principais pontos do capítulo e das reflexões a respeito desse capítulo, né? Aí agora a gente fazendo aqueles comentários, tem algumas coisas que eu até separei, estava relendo esse capítulo uns dias atrás, e algumas coisas assim realmente me chamaram a atenção, né? Assim, a primeira coisa é a seguinte, né? A beleza da providência divina, né? Assim, você vê assim, no começo, qual era o objetivo do Gúbio, do André e daquele grupo ali? Era socorrer a Margarida. Esse foi o motivo deles se juntarem ali para prestar essa assistência. E no decorrer dessa assistência, a gente viu quantas pessoas estão sendo assistidas, né? Todo aquele grupo de malfeitores que estava ali
hipnotizando ali a Margarida, né? O Leôncio, que era o chefe ali daquele grupo, o hipnotizador. Exatamente. Quantas pessoas foram assistidas ali nesse capítulo mesmo que mostra que ali foi colocado como um ponto de luz ali, né? Até para proteção do ambiente, mas vendo aquela luz, quantos espíritos necessitados acorreram àquele lugar e todos eles foram assistidos, né? Então, assim, acho que nem Gúbio, nem André tinham assim, consciência de tudo aquilo que iria acontecer, né? E a gente sabe que isso tudo para a gente pode parecer o acaso e tal, mas tudo está dentro de uma programação divina, de uma assistência que, né, é pela própria definição de Deus, né? A gente sabe que nada acontece por acaso, né? Então, se a gente pegar na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né, que Kardec faz aos Espíritos, o que é Deus, né? Ele diz assim: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, assim, nada acontece sem a permissão de Deus, né? E tudo corre com um fim inteligente, que muitas das vezes a gente, como às vezes instrumentos disso, não temos nem consciência daquilo que a gente acha que, né, está fazendo como o Gúbio, o André, nós vamos atender Margarida. Mas a partir daquele impulso inicial deles, daquela boa vontade, daquele esforço deles, quanta coisa nasceu daquilo, né? Que talvez eles nem pudessem imaginar. Você É está sem som, transformado em pronto-socorro espiritual, né? né? Quantas pessoas foram, acho que nem eles imaginavam, É, é, no começo daquele trabalho de assistência à Margarida, né? Quanta coisa iria decorrer fruto daquilo, né? Então, assim, é, e aquilo tudo está dentro de uma programação divina, né? Que a gente às vezes não conhece e acha que é um acaso, aquilo aconteceu, mas assim, tudo está dentro de uma programação, né? Então, assim, uma vez eu li um livro que eu achei interessante, que tinha também um grupo de benfeitores tentando ajudar uma pessoa. E aquela pessoa tinha ali perto, ou ela, ou não me lembro exatamente, alguém, algum ente querido, fez uma rogativa, assim, sentida em favor daquela pessoa. E aqueles espíritos benfeitores que estavam ali, os mentores e tal, eles viram que uma luz veio do mais alto assim e atendeu aquela pessoa. Eles mesmos não sabiam de onde aquilo vinha. Então, assim, eles mesmos que estavam ali ajudando e tal, veio esse auxílio que eles falaram, olha, no livro ele até descreve, isso veio de um nível espiritual tão alto que a gente não sabe nem de onde veio isso, né? Então, assim, às vezes a gente é colocado, a gente tem um ímpeto de uma boa vontade, de querer fazer o bem, como a própria providência divina aproveita aquilo, né, para multiplicar esse esforço nosso tão pequenino, né? E aquilo se torna. Então, assim, por isso que é importante a gente, pelo menos, oferecer o mínimo, né? Para que. É como naquele milagre da multiplicação dos pães, né? Que Jesus pede dos peixes e dos pães. Ele fala, me arranja um pão e um peixe, né? E a partir daquilo ele multiplica aqueles bens. Será que se ele não tivesse pelo menos um pão e um peixe, será que ele conseguiria fazer aquilo? Então, assim, é, a importância do nosso esforço positivo, mesmo que seja pequeno, dentro das nossas dificuldades, das nossas limitações, mas como esse pequeno esforço, às vezes Deus transforma aquilo, é aquela tal ditado, né? Transforma um limão numa limonada ali, né? Então, eu achei esse aspecto, assim, desse caso, né? Assim, espetacular, né? Nem a gente imaginava, a gente achava que o socorro seria para Margarida, né? Que ela seria atendida. Mas ela foi uma das, né, sei lá, talvez dezenas de pessoas ali que foram beneficiadas, né? Esse aspecto, então, eu achei interessantíssimo. Outro aspecto que eu achei bastante interessante também é quando o Gúbio pede para o Leôncio para socorrer aquele espírito do escritor ali, né? Se não me engano, que estava em é. sofrimento e tal. E Ele Leôncio fala, fica.
titubeia, né? Se ele teria condições de ajudar ou Isso. não, né? E chega assim a falar, opera aliviando. Ele toma parece que um susto, né? Fala, mas É, eu? Né? Assim, poxa, né? Então, como depende, e depois ele fala, no livro cita um trecho dizendo assim, o serviço construtivo e a atividade destrutiva constituem apenas problema de direção. é, Então, aquele mesmo que estava fazendo mal, é, hipnotizando a Margarida, causando dor, sofrimento para ela, ele usou aquele dom, aquele potencial magnético que ele tinha para fazer o bem. Né? E às vezes a gente fica assim, se pensando assim, puxa, eu sou tão imperfeito, tão cheio de dificuldades, tão cheio de coisas. Puxa, nem vou, não vou nem ousar querer fazer alguma coisa positiva, porque isso não é para mim, eu não sou digno. E não é assim, né? A gente vive num mundo de provas e expiações, todos nós somos cheios de defeitos, de vícios, de imperfeições. E quem tem que fazer o trabalho somos nós, né? Os anjos do céu não vão descer para fazer o trabalho que cabe a gente. A isso mesmo. despeito das nossas imperfeições, isso não pode ser motivo da gente ficar inerte, né? Ah, não, isso não é para mim, eu não posso, né? E também cobrar, né, César? Assim, a gente vê assim, às vezes muito, a pessoa em trabalho de passe ou trabalho mediúnico, querendo às vezes cobrar das pessoas uma perfeição para Aham, exercer aquele trabalho que não é na nossa realidade, né? realmente. Se a gente quiser santo para poder fazer um trabalho de passe, um trabalho mediúnico, né? A gente não vai encontrar, né? Aqui nesse Na mundo. verdade, os trabalhadores são os mais necessitados, né? Exatamente, Que precisam ir todo dia quase do centro espírita lá para poder ver se melhora. exatamente. E assim, é como aqui, como no caso aqui do próprio Leôncio, né? Ele já começou ali a trabalhar, aquilo já foi uma forma dele começar a resgatar os débitos que ele criou, né? Que Verdade. ele criou vários débitos ali junto à Margarida, aqueles espíritos ali. E a gente sabe que a lei, né, a gente tem que resgatar aqueles nossos erros. Ali naquele momento ele já começa o primeiro momento de resgatar o passado dele, né? Então, Exatamente. assim, como é bonita essas coisas, né? Isso mesmo. Eu achei bem interessante, o que me chamou bem a atenção no capítulo foi essas coisas, né? Assim, é bem interessante. Essas obras de André Luiz, assim, são muito ricas, né? Em um capítulo, quanto conhecimento, quanto aprendizado traz. Acho que você está sem som, César. Alô? Agora sim. Isso. Quanto Hã? aprendizado traz, né? Então, esse é mais um capítulo que traz essas reflexões aí para gente. Por isso que eu acho interessante a gente fazer o estudo em grupo assim, né? Porque quando a gente lê o capítulo, a gente passa às vezes muito por cima das coisas, né? Isso, Quando, isso que eu quando percebo. A riqueza de quando você ouve o ponto de vista de uma outra pessoa sobre aquele capítulo, tudo, quanto ajuda na interpretação e tirar as lições mesmo, né? E realmente é muito diferente. sim, Você, o livro você começa a ler, parece a ler uma história, assim. sim, como você trouxe aqui uma síntese e tal, e a gente para e reflete novamente em cima daquilo que a gente já leu, né? Parece que a gente consegue ir percebendo coisas, que é o passo que quando a gente lê o livro assim, a gente às vezes passa batido um monte de informações e de reflexões que a gente deixa de fazer, né? Exatamente. Como você disse, às vezes a gente lê como se estivesse lendo só uma história, né? E não reflete muito em cima daquela quantidade de informação ali rica ali que a gente tem para extrair. Mas é isso. Você queria colocar mais alguma coisa? Ah, eu acho que é só isso mesmo. Então, primeiro agradecer você aí a disposição de ter trazido aí o capítulo
tão bem aí para gente. E a gente vai encerrando então por aqui. Vamos fazer a nossa prece de encerramento e daqui a 2 semanas a gente dá continuidade com o capítulo 18, né? Que é Palavras de Benfeitora. Então a gente já está chegando aí ao final do livro, né? E aí depois nós vamos aí escolher uma outra obra aí para continuar esse estudo aí das obras de André Luiz. Quer fazer a prece de encerramento, Sérgio? Vamos sim. Então, vamos fechar nossos olhos, agradecendo a espiritualidade aqui presente, nossos mentores, nosso Mestre Jesus e ao nosso Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando, transmitindo um pouco de conhecimento e, principalmente, aprendendo. Que possamos continuar nesse trabalho firme, com disciplina, para que a gente continue sendo ajudado pela espiritualidade. Que assim seja. Graças a Que, a- Deus. que assim seja. Então, mais uma vez agradecendo ao César, agradecendo aí a todos que estão acompanhando a gente lá no canal do YouTube. Aí uma boa noite aí a todos. Não,